Hoje vou falar desse tema aqui sobre abatimento. O rei Davi, em algum momento lá, ele falou isso para si próprio: por que está abatida a minha alma? E na verdade nós temos passado por momentos difíceis, né, no nosso país. Temos passado por tempo de desalento, né? Nós temos ficado estarrecidos com o que a gente ouve de Lava Jato, estamos decepcionados com a corrupção dos políticos, nós ficamos temerosos com o nosso futuro, tanta notícia ruim o tempo todo, e elas acabam afetando a gente, elas acabam nos abatendo também. E se nós não percebemos, nós assumimos também uma postura negativa com relação à vida, né? Essa situação, ela acaba afetando a nossa fé. E se o abatimento afeta a nossa fé, nós ficamos improdutivos no reino de Deus. Nós corremos o risco de estarmos numa nuvem de pessimismo, que para tudo que a gente só olha de um prisma negativo. E é perigoso a gente ficar passando a vida tão preciosa e única que Deus nos dá, lamuriando, reclamando, tendo autocompaixão de nós mesmos. E é preciso reagir. Porque o abatimento, ele acaba sendo um desperdício de vida. E nós precisamos, então, estar atentos a este sentimento. O abatimento, ele acontece por um ambiente externo. Nós vivemos hoje no país, não tem muita coisa para nos alegrar. E também nós temos as situações pessoais das nossas vidas. Às vezes é uma doença, às vezes um desemprego, o temor de ficar desempregado, problemas financeiros, às vezes um problema de rejeição de uma outra pessoa que nós queremos bem, e tudo isso acaba causando abatimento na gente. E eu gostaria de conversar com vocês hoje não sobre esses abatimentos, mas sobre como reagir aos abatimentos. Como é que a gente sai do abatimento? E eu espero fazer isso com vocês hoje, através da palavra de Deus. E eu, buscando deixa eu ver se eu consigo. A minha alma fica abatida toda vez que acontece essa coisa. Irmãos, vamos abrir a Bíblia em 1 Pedro 2,9. Era o texto que eu ia colocar lá, é o texto que vai servir de base para nós trabalharmos com essa questão do abatimento. Por que 1 Pedro 2,9? Porque Pedro escreveu essa carta para os cristãos que estavam sofrendo perseguição e foram espalhados por toda a Ásia. Eles perderam seus bens na terra deles de origem, porque eles eram cristãos, por causa da fé deles. Eles foram perseguidos e eles fugiram. E nesses outros locais na Ásia, que nós vemos aí em 1 Pedro, no capítulo 1 e verso 1, ele cita algumas regiões lá na Ásia para onde esses cristãos foram fugidos. Eles foram para o Ponto, para a Galácia, para a Capadócia e para a Bitínia. Todas essas regiões, províncias na Ásia. E eles lá também estão sofrendo preconceito, estão sofrendo perseguição. Então, está parecendo que para eles a fé não está funcionando. E a missão de Pedro escrever essa carta, e se você ler depois a carta, você vai ver quantos problemas de injustiças eles estão se queixando e eles estão sofrendo. Ele então listou, ele resolve escrever, e aqui esse verso do capítulo 2,
verso 9, ele escreveu esse verso tentando encorajar aqueles irmãos. E o verso diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse aqui é um trecho muito rico e muito cheio de conteúdo. Esse trecho, ele ficou muito importante, ele é muito importante para nós protestantes, porque na Reforma Protestante ele surgiu como um texto de orientação. Aliás, esse ano nós fazemos 500 anos, comemoramos 500 anos da Reforma Protestante. O pastor até disse que talvez a gente faça no mês de outubro algumas mensagens voltadas para comemorar os 500 anos, e esse é um trecho que não pode faltar. Mas o trecho é muito rico e muito longo para a gente abordar. Gostaria só de abordar uma seleção desse trecho assim, aí. Eu não sei se eu consigo ou não consigo daqui, mas se eu não consigo... Ah lá, voltar, aí. Eu gostaria de falar para vocês o seguinte, só aquele trecho em vermelho. Vocês são sacerdócio real. Tudo é importante, mas eu gostaria de, nessa noite, enfocar isso. Pedro está querendo falar para aqueles irmãos que estão, assim, duvidosos com relação à sua fé, né? Parece que o cristianismo não está funcionando, mas ele escreve e ele fala assim, vocês são sacerdote real. E eu gostaria de tomar essa questão, mas antes de tratar com ela, nós precisamos fazer uma pequena regressão aqui. Nós precisamos voltar um pouco e falar um pouco sobre sofrimento. Sobre sofrimento. A Bíblia aborda 2 tipos de sofrimento, né? A Bíblia fala sobre o sofrimento humano. Pela situação de sermos humanos, todos nós havemos de sofrer. Nós sofremos porque nós somos humanos, de uma raça caída pelo pecado. E dos sofrimentos humanos, ninguém pode se escapar. Você não vai conseguir passar uma vida sem sofrimento, por causa da sua condição de ser humano. Em algum momento você vai ficar doente, em algum momento alguém do lado da sua família vai ficar doente, em algum momento você vai ter contato com alguém que há de morrer. Isso causa sofrimento para a gente. E isso faz parte da condição de sermos humanos. É claro que nós oramos para Deus. É claro que nós pedimos para Deus intervir. E Deus intervém. Mas Deus não intervém sempre, nem todas as vezes que nós pedimos. Então, algumas vezes, nós sofremos, temos uma doença, uma rejeição, um desemprego, uma dificuldade financeira, porque faz parte da nossa condição de ser humano. Porque nós temos fé em Deus, toda vez que nós pedíssemos para Ele por cura, Ele nos curasse, nós nunca iríamos morrer, não é verdade? Então, em algum momento, você vai ficar doente e não vai ser curado. Ele cura muitas vezes, mas um dia você vai ter que morrer, amado, a não ser que Jesus venha antes, que seria grande, né? Então, não há um salvo-conduto para esse tipo de sofrimento, que é o sofrimento humano. Só depois da ressurreição é que nosso corpo vai ser transformado e não haverá mais doença, não haverá mais sofrimento, e como diz a palavra de Deus, Ele enxugará toda a lágrima dos nossos olhos. E aí nós não vamos ter mais por que nos lamentar. Mas na condição de humano, existe essa limitação. Existem situações difíceis. E nós insistimos com Deus, e Deus opera. Nós temos tido muitos testemunhos aqui na igreja. Nós acabamos de orar por pessoas, porque nós cremos, porque o Senhor manda que a gente creia e ore e peça a cura. Mas pode ser que exista algum motivo porque Deus não te cure.
Ele não responde a sua oração de cura, mas isso não é o fim, não quer dizer que ele não está te ouvindo, não quer dizer que ele te abandonou. Quer dizer que ele precisa e deseja agir, ele tem outros propósitos para a sua vida se isso não acontecer. Só quando nós formos transformados é que não vamos mais passar por essa situação. Então, se você estiver sofrendo, se você pediu para Deus te curar, se você pediu para Deus solução financeira, se você pediu para Deus resolver o seu problema, e isso não está acontecendo, não é motivo para você ficar se lamuriando, não é motivo para ficar você cabisbaixo, prostrado e achando que Deus não te ama, porque não tem nada a ver. Isso faz parte de nós sermos humanos. Então existe esse tipo de sofrimento, né? Que é o sofrimento, que é o sofrimento pela condição humana, e segundo nível de sofrimento que a Bíblia fala, é um motivo de sofrimento porque nós pertencemos ao reino de Deus. Eu quero dizer com isso o seguinte: toda vez que você agir em nome do reino de Deus, servindo o Senhor, você vai causar uma reação, você vai causar uma perseguição, uma rejeição. Por quê? Porque existem agentes espirituais agindo na nossa vida. Nós sabemos que vivemos no mundo, e esse mundo nós temos um reino das trevas operando, e nós temos o reino de Deus operando. O reino das trevas tem um príncipe Satanás. Tudo isso é da Bíblia, tudo isso você sabe. E o reino de Deus tem um rei que é Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que esse mundo onde nós vivemos, ele jaz no maligno. O que ele está dizendo? O que quer dizer isso? Que o mundo de Deus descansa no maligno. O mundo, sistema mundo, ele descansa no maligno. Assim como uma criancinha repousa nos braços da mãe, do pai, o mundo repousa nos braços do maligno. Existe uma confiança no maligno. Existe um aconchego do mundo com o maligno. E o reino de Deus que vem para resgatar o indivíduo da sua vida de pecado, porque isso vai lhe dar a morte, toda vez que você mexe com o reino de Deus, existe uma reação do mundo. Você pode ver isso na sua vida. Você conversa com as pessoas que não são cristãs, você pode conversar com elas do assunto que você quiser. Falar de serviço, falar de saúde, falar de negócio, falar do que você imaginar. Não existe problema. Mas fale sobre o reino de Deus e você vai enfrentar uma reação, um repúdio, uma rejeição. E nós não podemos nos intimidar porque as pessoas reagem ao reino de Deus. Nós somos cristãos. Nós somos instruídos para falar do reino de Deus. E não podemos deixar de falar porque vamos ser rejeitados. Na verdade, existe um divisor de águas, da maneira como o mesmo evento, um evento só. Existe a maneira como o mundo olha esse evento, existe uma maneira como o cristão deve olhar esse evento, como o reino de Deus olha para esse mesmo evento. E são visões completamente diferentes. Eu vou dar para vocês alguns exemplos disso. Por exemplo, o Senhor Jesus, quando ele estava sendo julgado por Pilatos, do ponto de vista dos judeus, do ponto de vista do Pilatos, Jesus estava acabado. Mas do ponto de vista do reino de Deus,
estava acontecendo a maior obra da redenção. O evento era o mesmo. Quer ver? Vamos lá comigo em João. Vamos ler o capítulo 18 primeiro. João 18, Jesus conversando com Pilatos durante lá aquele momento de julgamento de Jesus. João 18, verso 34. A conversa, Jesus conversando com Pilatos. No verso 33 acaba assim, Evangelho de João 18. No fim do verso 33, o Pilatos pergunta assim para Jesus: você é o rei dos judeus? E Jesus falou para ele: essa pergunta é tua ou os outros falam ao meu respeito? Pilatos retrucou: acaso eu sou judeu? O seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. O que foi que você fez? Então a pergunta do Pilatos foi: você é rei dos judeus? No verso 36, Jesus responde para ele: o meu reino não é desse mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então nós temos uma conversa de duas autoridades. Jesus, do ponto de vista do mundo, do ponto de vista humano, Jesus está na pior. Todas as autoridades dos judeus estão ali para massacrá-lo. O Pilatos está ali prepotente para falar, e Pilatos é duro, fala: eu posso te matar se eu quiser. Mas do ponto de vista do reino de Deus, Jesus não está abatido com o que ele está falando. Jesus está respondendo para ele: o meu reino não é desse mundo. E aí no capítulo 19, se você virar a página, no verso 10, 19:10, o Pilatos fala assim para Jesus: você não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Essa é a autoridade desse mundo. Você não sabe que eu tenho poder para fazer isso? Para libertá-lo ou crucificá-lo? No verso 11, Jesus responde: você não teria nenhuma autoridade sobre mim se esta não fosse te dada por cima. Essa é a resposta do reino de Deus. Pilatos, do ponto de vista, Jesus, do ponto de vista humano, está acabado, está executado já. Mas do ponto de vista do reino de Deus, não. Do ponto de vista do reino de Deus, isso está acontecendo porque Deus deseja que seja assim. Não é você que dita se eu vou ser o meu destino, se eu vou ser feliz, se eu vou ser infeliz, se eu morro ou não morro. É do alto. Então o evento é o mesmo. As situações são a ótica do mundo e a ótica do reino de Deus é diferente para a mesma coisa que está acontecendo. Por isso, se estiver acontecendo alguma coisa ruim com você, não ouça o mundo. Pode ser que Deus está fazendo uma grande obra, como Deus estava fazendo nesse momento, o sacrifício de Cristo, que era por toda a humanidade, por todos os seres humanos. E do ponto de vista do Pilato, era: não, se eu quiser, eu te crucifico. São coisas diferentes, amado. Se você vai lá no livro de Atos, você lembra que logo depois da ressurreição, Pedro e João estão subindo para o templo. E aí o paralítico pede uma esmola para eles. E Pedro fala assim: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E os judeus ficaram irritados com isso. Os sacerdotes ficaram bronqueados. Como é que pode com isso? E chamaram os dois lá no Sinédrio. O Sinédrio era um grupo de 70 líderes judeus, mas todos os sacerdotes ali, todo mundo reunido, todo mundo para constranger, para intimidar Pedro e João, e fala assim: escuta aqui, nós não falamos para vocês que não era mais para você falar desse nome? E eles, pescadores, lá do interiorzão, lá do Nordeste, lá da Galileia, falam assim: importa? Vocês julguem por vocês mesmos. Importa obedecer a Deus ou a vocês? E aí ele fala: tá bom, então nós vamos te açoitar. Açoitaram os dois e mandaram embora. Os dois foram embora.
louvando a Deus, porque tinham sido dignos de ter sofrido, como o Senhor Jesus tinha sofrido. Falou, estamos no caminho certo, levamos uma surra danada, mas esse é o sinal de que nós estamos no caminho certo. Então, amado, se tem alguma coisa na sua vida que não está batendo certo, não está funcionando, não quer dizer que Deus não esteja agindo. Então, do ponto de vista do reino de Deus, Deus pode estar agindo num sofrimento teu. Enquanto do ponto de vista dos dirigentes, dos líderes, eles acham que eles estão executando, eles estão acabando com aqueles homens, resolvendo o problema, do ponto de vista do reino de Deus, a obra de Deus está progredindo, o reino de Deus está avançando. Só um último exemplo, e esse é muito interessante, você lê lá em Apocalipse, capítulo 1, no verso 9, que João estava exilado, estava preso na ilha de Patmos. Imaginem, do ponto de vista dos romanos, o que tinha acontecido? Era quase o final do 1º século, todos os apóstolos já tinham morrido, só sobrou João. João tinha mais ou menos quase 100 anos, e quando eu lia, eu sempre me lembro do seu Valdomiro, que para a gente, hoje ele não está aqui, era uma pena. Seu Valdomiro, que é uma glória para a gente, o velhinho aqui de 100 anos, né? Vai fazer 100 anos agora. E eu lembro do João Batista, eu lembro do Valdomiro. Imagine você pega uma guarnição romana para prender o seu Valdomiro, com aquele físico todo de quem tem 100 anos, né? Então vem aqueles soldados lá, pega o cara, bota o cara no navio e leva ele para a ilha de Patmos e coloca ele lá na ilha de Patmos para fazer serviço forçado. Pronto, resolvemos o problema, matamos o homem. Do ponto de vista do reino de Deus, ele vai para a ilha de Patmos e escreve o livro de Apocalipse. Nada mais, nada menos do que o livro de Apocalipse. O reino de Deus está operando no mesmo evento de uma maneira totalmente diferente da ótica deste mundo. Pode ser, amado, que os nossos problemas não tenham finais felizes. Esses 3 casos que eu disse para você não tiveram finais felizes. Jesus foi crucificado do ponto de vista humano. Pedro e João foram açoitados, foram agredidos, e João, provavelmente, ele morreu lá na ilha de Patmos. Mas do ponto de vista do reino de Deus, Jesus promoveu a salvação. João e Pedro, os 2 apóstolos, deram um tremendo exemplo para o resto da igreja que valia a pena sofrer pelo nome de Cristo. E lá no fim da vida, João de novo mostra que ele deve ter morrido lá nos trabalhos forçados, mas ele deixou uma obra que até hoje nós necessitamos muito delas. Aliás, domingo que vem, abrindo um comercialzinho, domingo que vem nós vamos começar a estudar de novo o Apocalipse. Preste aí para estudar com a gente o livro de Apocalipse, tá bom? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que o resultado do mundo, ele pensa que ele está resolvendo o problema. Mas no resultado do reino de Deus, Deus está agindo. Deus não olha esse produto final como a morte de Jesus, como o açoite dos apóstolos, como a morte de João. O reino de Deus está em andamento. Apesar desse aparente sofrimento que tem aqui, esse desfecho desagradável, o reino de Deus está a todo vapor. Isso a gente não enxerga com os olhos humanos. A gente enxerga isso com os olhos da fé. Não é isso que
o apóstolo Paulo escreve lá, nós não nos guiamos pelo que vemos, nós nos guiamos pela fé. Pode ser que do ponto de vista humano, do ponto de vista mundano, você esteja levando uma maior surra. Mas do ponto de vista da fé, Deus está construindo o seu reino. Por isso que nós não devemos nos abater quando as evidências não são tão positivas assim. Toda vez que você mexer com o reino de Deus, porque o reino de Deus vem para tirar os indivíduos do mundo para o reino do Filho do seu amor, existe uma reação do mundo, você vai enfrentar a adversidade. Se você é cristão e não tem adversidade, você tem que se perguntar se você está fazendo a obra do reino de Deus. Tá certo? Então, a adversidade faz parte de ser cristão. Jesus disse assim, ó, se perseguiram a mim, vocês acham que eles não vão perseguir a vocês? Isso ele falou no Evangelho de João. Então, todo cristão deve saber disso. Toda vez que você se envolver no reino de Deus, tentar fazer a obra do reino de Deus, você vai sofrer adversidade, você vai sofrer retaliação, você vai sofrer perseguição. Por isso, o segredo está aí, que é impressionante, né? Você falar, Jesus sabe que ele vai ser crucificado. Jesus falou isso lá no Getsemane. Jesus está ali, ele sabe que daqui a pouco ele vai morrer, mas ele não está prostrado. Os apóstolos estão lá no meio de todo aquele pessoal, tudo gente importante, eles estão levando a maior cor, a maior surra, parece que não tem ninguém a favor deles. Mas eles não estão prostrados, eles não estão abatidos. O velhinho João, lá na ilha de Patmos, fazendo serviço prostrado, podia estar com autocomiseração. Poxa, já tenho 100 anos, não tenho mais vigor físico para estar aqui fazendo serviço forçado. Mas ele está lá, criando a obra. Eu acho que está aí o segredo. Nós não nos guiamos por vista, mas pela fé. E se tem coisa dando errado, e você já pôs diante do trono de Deus, é porque Deus está querendo fazer uma coisa que você não está enxergando, mas Ele está fazendo. Agora, vamos voltar aqui ao nosso trecho aqui, que nós falamos, né? Ser um sacerdote real. Então, o sacerdote real implica em duas coisas. Você tem um rei, que é o Senhor Jesus, e você tem um reino, que é o reino de Deus, o reino de Cristo. Isso nós conhecemos e não precisamos falar disso. E nós somos sacerdotes desse rei. E nós somos sacerdotes desse reino. O que vem a ser um sacerdote? Um sacerdote é alguém versado em Deus e em Cristo. Se você está aqui toda semana, você deve ser, ou deveria ser alguém versado, conhecedor de Deus e de Cristo. O que quer dizer com ser versado? Você conhece os ensinos e ordenanças de Deus, de Jesus. Você tem o dever de proclamar a Jesus, o seu evangelho. Você leva um estilo de vida santo, porque Jesus fala que você deve ser santo, porque você vai para o céu e você tem que já ir se acostumando com aquele ambiente. E você sabe como acessar a Deus, como acessar a Cristo para interceder. Se você está aqui todo domingo, no mínimo, essas coisas você está fazendo. Você não precisa de um curso de teologia para fazer essas coisas. Mas você precisa saber que você é sacerdote, essas marcas devem estar sendo trabalhadas na sua vida. Para você ser útil no reino de Deus,
são essas coisas que fazem de você um sacerdote real. E você não pode ser esse sacerdote se você não enfrentar as diversidades. Elas fazem parte, como nós vemos. Todo cristão é um sacerdote. Por isso que a gente fala, nós protestantes, do sacerdócio universal de todos os crentes. Porque não é uma batina que faz você um sacerdote. Não é um colarinho clerical que você faz um sacerdote. Não são essas coisas que faz você um sacerdote, é você ser um cristão. Por isso que Pedro está escrevendo aqui na carta dele, para todos os cristãos que foram espalhados e foram desterrados lá para a região da Ásia, para eles que ele está escrevendo. Ele fala, vocês todos são sacerdotes. Ele não está falando para alguém que fez um curso de teologia. Ele não está falando para alguém especial. Eu gosto, se você percebe a gente aqui na frente, o pastor e tal, é assim, ó, você vê que tem uma pessoa aqui falando, os outros estão todos lá ouvindo. Nós não temos roupa especial porque nós somos iguais. Nós somos iguais. O que eu posso fazer, você pode fazer. Se eu sou sacerdote, você é sacerdote. O Ale é sacerdote, não é por causa do curso de teologia, porque você é cristão, você é um sacerdote do rei. Esse foi o plano de Jesus. Por isso nós não pomos cadeira aqui na frente para ficar aqui, assim, né, numa posição de superioridade. Não tem. Se eu não estou ministrando a palavra, eu tenho que estar sentado aí aprendendo, ouvindo da palavra. E você vai estar aqui, e eu tenho que estar aqui para aprender com você, meu amado. Nós precisamos assumir a nossa postura de sermos sacerdotes. Agora, quando é que nós vamos ser um sacerdote? No nosso dia a dia, com as pessoas com quem nós nos relacionamos. Você tem alguém lá na tua família que diz que está com problema de saúde, está com problema no casamento, está com problema financeiro, tem um vizinho que está com problema, teu colega de escola, teu colega de trabalho. E quando as pessoas falam disso, elas esperam uma ministração. E você é o sacerdote. Você é quem tem que entrar lá e fazer acontecer. Porque você é versado nessas coisas aqui, entendeu? Você é a pessoa que conhece a palavra, que conhece Deus, os seus ensinos, o que Ele espera. Você tem que falar desse Jesus. Você tem que mostrar para essas pessoas, você tem que acessar a Deus. Você sabe orar, você tem que orar, você tem que pedir, orar e acompanhar a pessoa e ajudá-la na solução do seu problema. Então você tem que ser um sacerdote. Não espere que o outro vá fazer a sua tarefa, mas assuma a sua postura de sacerdote. Por quê? Porque você vai fazer isso, você fala, nossa, eu sou deficiente, mas o Espírito Santo vai agir com você, vai estar trabalhando. Aquilo que você não pode fazer, o Espírito Santo vai estar operando. E sabe o que acontece quando você opera como sacerdote? Dá uma alegria quando você vê o resultado. O seu abatimento é curado na hora que você ministra e na hora que você recebe a solução. Tempo atrás aí nós temos uma faxineira, tínhamos, né? Não temos mais uma faxineira que dava um dia por semana lá em casa, fazia a faxina da casa. Um dia ela chegou lá, e ela é lá do interior do Piauí, e ela tem umas dificuldades tal para falar as coisas, e tem umas coisas que ela não consegue falar direito, porque ela é do interior do Piauí, entendeu? Não tem nem nome o lugar que ela... E tem umas coisas que ela fala que você não entende, é quase um dialeto, de tão distante que é o lugar, bem aproximado de um português.
E um dia desses ela virou lá para mim, ela me chama de marido de Dona Cida, que ela não consegue falar Girval. Então ela precisava comprar uma coisa, ela chega lá e falava assim: o marido de Dona Cida pode comprar Omo para mim? O marido de Dona Cida pode fazer aquilo para mim? E um dia ela chegou lá em casa, uns meses atrás, disse: o marido de Dona Cida pode orar por mim? Sabe, eu estou sentindo uma angústia. Tem um negócio errado que eu não sei o que é, está dando as coisas tão erradas lá em casa, eu preciso de ajuda, não estou conseguindo fazer as faxinas que eu preciso. O marido de Dona Cida pode orar por mim? O que ela está olhando? Ela fala: esse cara está todo dia com a Bíblia na mão, esse cara está todo dia lendo aí, ele diz que é crente, então ele deve ser alguém mais achegado lá com Deus. Ele deve ser assim, né? Então eu pedi para ele orar. Falei: tá legal, você faz o seguinte, você termina a faxina e nós vamos orar, tá certo? Tá certo. Terminou a faxina tal, chegou na hora dela ir embora, falou: pronto, podemos orar? Vamos orar. Orei por ela. Pois eu fiquei pensando, né? Nossa, Deus mandou a pessoa aqui dentro da minha casa para eu ministrar. Que impressionante, né? Como Deus cuida das pessoas, né? Orei por ela, pus a mão nela, orou. Foi embora, tchau. Passaram-se 2 semanas, veio: ô marido de Dona Cida, Deus respondeu a oração, viu? Falei: amém, Jesus. Amém, Jesus. Escuta, mano. Você acha que você não pode fazer isso com teu parente? Você acha que você não pode fazer isso com teu vizinho? Você acha que você não pode fazer isso com alguém que está ali sofrendo, pedindo ajuda? Que eu sou melhor do que você? Aliás, eu devo ser muito pior do que muitos aqui. Isso é você assumir o teu sacerdócio real. É assim, com a família, com os parentes, com o vizinho, é assim que a gente vai. Então é preciso a gente adotar a nossa postura de sacerdote real. É aí que reside a alegria, é aí que a gente vai sair da frustração, do abatimento, da frustração. A hora que você vê a resposta de oração, Deus agindo, e você fala: puxa, eu participei disso, que bênção. Você tem que se sentir bem, você não pode se sentir mal em um momento desses daí. Jamais. Muito bem. A palavra de Deus assim, olha, se nós, lá em Timóteo diz assim: se nós perseverarmos com Ele, se nós perseverarmos com Jesus, nós reinaremos com Ele. O que nós fazemos aqui no reino de Deus, vai ter o reino físico, Jesus vai voltar, e Jesus está voltando, está aí as portas, a chegada de Jesus. O que nós praticamos aqui é um aprendizado para praticar lá dentro do reino de Deus. Nada é por acaso, nada é sem objetivo. Então nós precisamos já assumir nossa postura de sacerdotes reais. Não se esqueça, nós não nos guiamos por vista, mas pela fé. Não se esqueça que o acontecimento externo pode estar sendo muito adverso, muito real para você, mas Deus está agindo no reino. Então, assuma, amado, assuma o reino, assuma a sua postura de sacerdote desse reino. Estou encerrando, acabei, só quero dizer o seguinte: imagina essa semana, você vai sair daqui, o que te espera essa semana? O que você tenta visualizar essa semana? O que você vai ter que enfrentar essa semana? Agora, se pense como o sacerdote real. Como você vai poder agir durante essa semana como um sacerdote real nas situações em que você está envolvido?
isso que vai curar o nosso abatimento. Ver Deus agindo, ser sacerdote do reino de Deus. Vamos baixar nossas cabeças e vamos orar.